Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal falando de negócios, investimentos e business aqui nos Estados Unidos. Começando aí com uma trilhazinha sonora já para estimular todos vocês, uma trilhazinha sonora bem sugestiva. Sejam todos bem-vindos, esperando as pessoas estarem entrando. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, já vi que ele está aí. O André Dueck, vou falar um pouquinho dele, deixa eu chamar ele aqui para ele entrar na live. Fiz aqui o convite para ele, sejam todos bem-vindos. André, grande tudo Abel. bom, André? Tudo bem? Estou com uma trilhazinha. Gostei da trilha sonora, hein? Gostou, né? Então, eu gosto Do Aprendiz. Do Roberto Justus, exatamente. Lembro. Até tem um amigo meu que ganhou o Aprendiz número 2, o Porcel, não sei se você conhece. Sim, que é lá do Summit Brasil USA. Pessoalmente, mas sim, de nome, sim. Que legal, que legal. Muito bacana, bons tempos. Eu sempre gosto de colocar uma música para começar enquanto as pessoas vão entrando, né? Para a gente criar o clima aí, já energizar, para a gente depois partir para o conteúdo, trocar experiências, né? E falar um pouquinho sobre a live, enfim, tá falando. O pessoal tá entrando aí, ó, deixa eu agradecer e deixa eu ver, bacana, valeu pessoal aí entrando, ó. Enfim, dar boas-vindas a todos vocês que estão aí, ó, o Lucas, o Ariel, entrou, Ariel, ó. O Léo, o Lucas Caramuço, Tiago Mafra, gente boa lá da minha cidade, grande líder associate ao Léo Rezende, CPA. Pô, só gente boa aí falando, viu? Todos vocês sejam muito bem-vindos, tá? Eu quero começar, a gente fez uma agenda, eu preparei uma agenda, até compartilhei nos meus stories, eu acredito que você viu lá, né, André? A gente fez tipo um planejamento, e eu queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui nessa live e pedir que você se apresentasse, né? Eu falei um pouquinho, eu fiz um convite para vários amigos, mandei no WhatsApp, mandei falando um pouquinho de ti. Sei que você é um grande empreendedor aqui nos Estados Unidos e no Brasil, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da sua expertise, da sua história quanto empreendedor, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A gente estava tentando já faz um tempinho, né, marcar, né? Isso. Mas as agendas não estavam se encontrando, mas tudo tem sua hora, né? Ontem a gente fez uma live muito bacana com a Verena Cordeiro, lá de Nova York. Foi Legal. Muito boa. Eu tenho feito poucas lives, realmente acho que mais seletivas com profissionais como você, como a Verena, como o Porcel, que eu já fiz, Luiz Brandão, nosso amigo, né, que nos apresentou, inclusive, né? Luiz Brandão foi o que fez a ponte, né? Exatamente. Que nos conectou ao grande Júlio Silva, um dos melhores mortgage brokers aqui da Flórida, entrando. Então, falando um pouquinho de mim, né, para quem não me conhece, essa live a gente lembra que eu sou o convidado. Quem é o anfitrião é o Abel, então ele vai mandar as perguntas e aqui, Abel, é sem filtro, resposta na hora. Fábio Ascar também, obrigado, Fabião. Acabei de participar lá de um Insights das Apos, muito obrigado, muita experiência muito bacana e compartilhar um pouquinho das experiências com vocês. Eu fui executivo durante 25 anos no Brasil, nas empresas de moda da minha família, fiz carreira lá, comecei como office boy, até chegar ao posto de CEO da companhia, que eram 3 marcas, Fórum, Triton e Tufi Dueck, que é meu tio, fundador da companhia. Isso, inclusive, André, quando eu mandar, desculpa até te interromper, imagina, fica à vontade. Tem gancho no que você está falando. Quando eu mandei o convite para vários amigos, né, principalmente do Brasil, todos perguntavam, ele é o quê do Tuf? Eu até te perguntei, eu achei que você era irmão. Você falou, não, ele é meu tio, a gente foi sócio aqui na empresa imobiliária. Exato. Então, bacana, você está esclarecendo aí que muitas pessoas, principalmente da minha rede de relacionamento, tinham essa curiosidade de saber o seu grau de parentesco, né, sua relação com o Tuf, que é um profissional também aí. Sim, muito reconhecido. Reconhecido. Sim, muito conhecido. E ele conseguiu construir um nome, né? O nome e o sobrenome, né? Da família, numa época que não tinha internet, que era muito mais difícil, anos 70, anos 80. E graças a Deus as marcas foram super bem sucedidas. A gente começou do zero mesmo, na garagem da casa da minha avó, máquina de costura, um irmão entregava, o outro costurava, o outro desenhava, enfim, foi uma história muito bonita da família, que eu tenho muito orgulho, de onde a gente saiu até onde a gente está hoje. E foi uma história que eu fiquei lá até 2008,
E aí eu fui, eu era executivo da companhia, fui responsável por liderar o processo de venda da companhia. Muito e bacana. Naquele momento foi um processo bem difícil, né? Porque a gente não tinha experiência nisso, né? Lógico que a gente se cercou de profissionais super competentes e que tivessem essa expertise, numa época que nos falava muito de M&A no Brasil, né? Para quem não sabe, é a sigla americana de fusão e aquisição, né? Merger and Acquisitions, Sim. que não era uma coisa muito normal no Brasil. Então, foi um processo longo. Eu participei do processo do primeiro dia até o último, foram 8 meses, 81 reuniões e um contrato de 400 páginas para vender uma vida. Tanto que eu falei para o Tufi várias vezes, falei, Tufi, nós precisamos ter muita consciência do que a gente está vendendo. A gente não está vendendo uma companhia, a gente está vendendo uma vida, principalmente porque tinha o nome dele. Então tinha uma marca que era Tufi Dweck, que era o nome do criador dele, e entrava no negócio. Então é um negócio um pouco estranho, né? Imagina você vender o seu nome, você passa lá na porta da loja, vai estar lá a Bel Fiorotti, legal, bacana, não é mais meu. Eu vendi isso. Como o Calvin Klein fez isso, como outros estilistas, né? E outras personalidades. Então, foi uma coisa que me deixou muito tocado, que ele citou uma frase que eu levei para o resto da vida. Falou assim, nós estamos deixando um legado na história da moda brasileira. Nós começamos do zero, construímos uma empresa, crescemos, profissionalizamos e chamamos tanta atenção, não só dos clientes, fornecedores, parceiros, franqueados, lojas multimarcas, uma empresa com mais de 1.000 funcionários, quase 1.000 pontos de venda, mais de 100 lojas. Então, a gente deixou um legado na história da moda, com a Forno, com a Triton, com a Tufi Dweck, e tivemos um reconhecimento financeiro do mercado. Então essa era essa essência, deixar o legado. Vocês tinham uma holding que controlava as grifes, correto? Era uma companhia? Não era uma holding, assim, eu sou old school, né? Eu nasci em 73, comecei a trabalhar em 87. Não existia a palavra holding, grupo, não existia nada disso. Tanto que pra você ter uma ideia, eram 2 sócios, o Tufi e o Isaac. 50% cada um. Os dois, coincidentemente, o Isaac é meu padrinho de nascimento e o Tufi foi meu padrinho de casamento. Então, são meus 2 padrinhos, meus mentores, que foi na vida inteira. Até meu primo aqui, Vitor, falando que a gente tem muito orgulho realmente dessa história da família, né? Mas não tinha conceito de holding. Tanto que o Isaac, ele se aposentou com... Eu contei essa história já em umas outras lives, mas o teu público... Vou contar rapidinho. Que eu lembro que ele me falava assim, quando eu tiver 50 anos de idade, eu vou me aposentar. E eu era moleque, eu ouvi ele falando isso. Eu falei assim, tá bom, Isaac, você vai se aposentar, o cara super workaholic, o cara inteligente, fora da curva, tocava aquele negócio com a palma da mão dele. E aí, em 2003, eu fiz 30 anos de idade, dia 9 de março. Ele me chamou na sala dele dia 31 de março. Falou assim, André, entra aqui. Tenho 2 notícias para você. Eu falei, caramba, manda a primeira boa, né? Porque a segunda deve ser a ruim. O Luiz Brandão já ouviu essa história aí. Já falamos mal de você, Luiz. Ó, Luiz Brandão, já falamos de você, rapaz. E aí eu falei pro Isaac, Isaac, manda aí a primeira, né? Sentou na sala dele, pegou um café para mim, um café para ele, uma água, começamos a se divertir. Eu já trabalhava lá na empresa há 17 anos. E eu trabalhei esses 17 anos na empresa, que eu comecei com 13, em 17 cargos. Foi muito engraçado. Não necessariamente um ano em cada cargo, mas uma média de um ano. Então eu aprendi bastante, né? Por André, vários setores, várias áreas. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi que você tem muita experiência, né, quanto empreendedor. Você foi CEO, você passou por vários cargos dentro da empresa, né, da família, do grupo, enfim. E aqui você está envolvido em vários negócios também. Você vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito. Mas você tem alguma formação acadêmica, André? Sim. Você chegou a fazer algum curso? Conta um pouquinho. E como é que você alia o conhecimento acadêmico com a questão profissional? Como é que você vê isso? Eu vou só finalizar essa historinha, porque daí já vou emendar exatamente nisso, porque tem o gancho disso, tá? E o Isaac me chamou na sala dele, exatamente isso. Falei assim, pô, André, você está com 30 anos de idade, estudou a vida inteira, fez um colegial técnico de administração de empresa, eu fiz no Colégio José de Anchieta, na Vila Prudente, em São Paulo. Era uma escola que eu pagava do meu bolso, do meu salário, que minha mãe e meu pai não tinham condição de pagar. Então eu reinvesti, eu com 14 anos comecei a reinvestir na minha carreira acadêmica, porque eu estava em escola pública. Minha mãe não tinha condição de pagar, meu pai também não, então eu falei, olha, meu salário, metade do meu salário ia para pagar a escola. Depois eu fiz a faculdade de administração de empresas, que o meu tio Tufi me pagou, do bolso. Foi um presente do meu tio, ele falou assim, André, eu vou pagar a sua faculdade. E depois eu fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em Finanças, e um MBA em Negócios, também na Fundação Getúlio Vargas. E aí o Isaac me chamou exatamente dizer, assim, você estudou, começou de baixo, investiu na tua carreira, na parte acadêmica,
tenho uma experiência aqui de 17 anos, hoje é dia 31 de março. A partir de amanhã, apesar de ser 1º de abril, não é mentira, por isso que eu vou te falar isso hoje. Você vai ser o diretor executivo da companhia, diretor administrativo financeiro. Fiquei super feliz, abracei ele, choramos e tal. Aí, resumindo, eu tô saindo da sala. Ele falou assim, não, onde você vai? Tem a segunda notícia. Falei, caramba, ferrou. Porque agora deve ser a notícia ruim. Ele falou assim, lembra da história que eu te falava, com 50 anos, que eu vou me aposentar? Eu falei, lógico, eu lembro. Ele estava com 50 anos em março, ia fazer 51 em maio. Eu falei assim, pois é, em maio eu faço 51, estou atrasado. Falei, por que, Isaac? Porque é o seguinte, a partir de 1º de julho, você vai ficar no meu lugar. Falei assim, como assim, Isaac? Falei, eu vou me aposentar, vou parar, não vou trabalhar mais executivamente, vou mexer com meus negócios, investimentos, mas eu não vou ter mais uma vida de um executivo vir todo dia, fábrica, uma coisa desgastante, né? Que não é fácil. E a partir daí, eu falei para ele, Isaac, mas como assim? Ele falou, o Tufi vai ser dono da empresa com 100% das ações. Na verdade, o Tufi tinha 99,9% e as filhas dele tinham 0,1%. Só porque no Brasil tem essa obrigação, né? De empresa tem que ter sócio. Vai ser uma limitada. Uma limitada, exatamente. Então, é uma limitada. Para configurar para não ser uma empresa individual. Né? Exato. E aí ele falou assim para mim uma palavra que ficou para mim, eu tinha 30 anos de idade, apesar de já ter muita experiência, tinha 17 anos de carreira, mas eu ainda era jovem, de responsabilidade. Eu tinha uma responsabilidade prematura, mas sempre olhando para os meus tios como os meus ídolos, né? Meus mentores. E aí ele falou assim, rei morto, rei posto. Eu falei assim, como assim, Isaac? Me explica isso daí. Você nunca ouviu esse ditado? Eu falei, já ouvi falar, mas não entendi por que tem a ver esse ditado com o que você está falando para mim hoje. Ele falou assim, não. Eu, quando comecei essa empresa com o seu tio Tufi, nós tínhamos 20 anos de idade, a gente não tinha a experiência que você tem, não tínhamos faculdade, pós-graduação, não tinha passado por 17 cargos, não tinha nada disso. Então, se nós conseguimos, sem nada, de uma maneira super informal e muito mais intuitiva que os dois eram, por que você não vai conseguir? Você vai ser melhor do que eu. E aí, logicamente, me deu muita força mental para substituir, porque eu sofri muito no começo, porque teve muita gente que... 30 anos, né? 30 anos de idade. 30 anos de idade. Né, André? Mas eu sofri muita pressão do mercado, porque muita gente... O mercado de moda é um mercado um pouco estranho, né? Porque tem muito ego, muita gente que torce a favor, mas também tem muita gente que torce contra. E eu lembro de até um franqueado da Fórum e um advogado falaram para mim, falaram assim, olha, é o seguinte, se essa empresa quebrar, vão falar que a culpa é sua. O Tufi é o gênio. Se a empresa der certo, vão falar que o Tufi é um gênio, mas ninguém está por trás. Então é o seguinte, se der tudo certo, você não fez mais sua obrigação. Se der alguma coisa errada, vão falar que a culpa é sua. Por quê? Porque com o Isaac deu certo. Então eu fiquei com aquela pressão, falei, nossa, tem que dar certo. E aí nós profissionalizamos a empresa de 2003 até 2007, recebemos uma oferta no final de 2007. Em 2008, vendemos a companhia. E aí uma das marcas ficou fora do negócio, que era a marca da minha prima Karina Dueck, e eu comecei uma outra companhia junto com ela, eu era sócio dela, o Tufi me deu uma participação, e aí sim a gente montou uma holding, que era a TD Participações, uma holding de investimentos para fazer gestão dos ativos da venda, tinham imóveis que ficaram, recursos financeiros, participação em outras companhias, e aí eu aprendi do outro lado da mesa, do lado do investidor. Tá? Então eu era um executivo, mas eu já era sócio. Então eu nem percebi, eu já era empreendedor nato sem perceber. Nunca tinha estudado o que era ser empreendedor ou não. E isso quem me falou foi o próprio Isaac. E aí eu comecei a olhar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam em crise. 2008. Estava ruim aqui, né? Você já morava aqui, né? Que a gente vai chegar nos Estados Unidos. Bacana. Eu adoro ouvir história de empreendedor. Eu acredito, inclusive eu tenho uma posição de que o empreendedor é o herói, né? Porque imagina, ainda mais no Brasil. Eu costumo dizer, o cara que vence no Brasil, vence em qualquer lugar, porque é um ambiente muito hostil, né, para empreender. Haja vista todo um sistema que, de certa forma, não facilita a vida do empreendedor. Aí eu queria que você falasse exatamente isso, a sua decisão de vir para os Estados Unidos. Você já está aqui há 8 anos, correto? Certo, você já está envolvido em vários empreendimentos, inclusive já montou uma empresa e também vendeu aqui, né? Exato. Então, aí eu usei a experiência da Fórum. A sua história é muito peculiar. Por isso que quando a gente se conheceu com o nosso amigo Luiz aí, que nos apresentou, eu comecei a te seguir na rede social e ver, né, o seu perfil, saber um pouquinho mais da sua história. Eu achei assim, muito bacana, porque você empreendeu no Brasil, começou novo, você até postou esses dias que começou lá como office boy, foi crescendo dentro da empresa, né, no dia do trabalho, acho que você... Foi no dia do trabalho, exatamente. Isso, você fez um post, e aí você foi crescendo dentro da companhia,
participou de um processo de M&A, que eu sou um profissional da área, eu sei o que isso representa. Não é fácil, é trabalhoso, envolve advogados, envolve profissionais da área financeira. Empresa familiar, né, que é mais complexo ainda. Mais ainda, exatamente, porque é um tempo muito grande, né, para você desempenhar, fazer todos os estudos. E aí você veio para os Estados Unidos, empreendeu aqui também, e já montou uma empresa e já vendeu também uma empresa. Quer dizer, conta um pouquinho dessa história. Eu tive um hiato nesse tempo, que acontece o seguinte: de 2008 a 2012, eu tinha um compromisso moral com o meu tio Tufi, que virou meu sócio depois, é que ele assinou um contrato de non-compete. Então, eles não podiam trabalhar no setor da moda durante 5 anos, e ele estava cansado. Ele falou assim: eu vou tirar um ano sabático, vou descansar. Enfim, estava num outro momento da vida dele. Eu falei: Tufi, não se preocupa. Nesses 5 anos, eu toco a marca Carolina Dweck. A minha prima era super nova, estilista, não conhecia a parte de negócio. Então, eu fiz toda a estruturação do zero de novo. E aí, modéstia à parte, não teve muita dificuldade, porque eu era presidente de uma companhia grande, então não foi tão difícil montar um processo, rede, canal de venda, toda a parte organizacional, porque eu já tinha tido essa experiência na Fórum. Então, teoricamente, até algumas pessoas que trabalhavam com a gente lá acabaram saindo e vieram trabalhar. Então, a gente fez tanto que todo mundo falava assim que era a Carolina Dweck era uma mini Fórum. Tão organizada quanto, só que menor. A Fórum tinha 100 lojas, a Carolina Dweck tinha 3. A Fórum tinha 1.000 funcionários, a Carolina Dweck tinha 50. Só um minutinho, André. Eu vou ter que agradecer aí as pessoas, muita gente participando. Galera, coração, muito obrigado. André é fera, estou encantado com a história dele mesmo. Profissional aí, ó. Fantástico, como eu falei, a gente faz uma live semanal, tá, André? Uma live por semana. Que legal. E sempre trazendo um convidado que vai agregar muito aí pro pessoal. Quero agradecer a todo mundo. Vi que o Flaviano é um empresário, empreendedor lá da minha cidade. Mandar um abraço a Tiaguinho, Léo, de coração aí, ó. Denise, todo mundo que está entrando aí. Quero agradecer a participação de vocês aí, de coração. Edalmo, o Edivaldo, que é o meu editor do livro que eu estou lançando. Depois eu vou falar um pouquinho desse livro também. Enfim, aí o Júlio, né? O Júlio, que é um market broker que você falou, não tive a oportunidade ainda de conhecê-lo, mas em breve a gente vai se conhecer, né, Júlio? Já tenho ótimas referências suas. O Ariel, que é um grande profissional aqui. A minha sócia, a Carolina Lara. A Dweck Realty existe também, e teve sucesso por causa dela, muito mais do que por minha causa. Legal, que legal, bacana. Desculpa, porque eu tinha que agradecer, tá? O pessoal está entrando aí participando aí de forma intensiva. Se você me permitir, posso dar uma dica? Muita gente ontem não conseguiu assistir a live. Então seria importante que, se vocês colocam lá o aviãozinho aqui, encaminhe essa live para os seus amigos, porque daí eles podem assistir depois, porque ela vai ficar gravada no perfil do Abel, não é no meu. Então, se vocês estiverem assistindo, quer algum amigo assistir depois, manda, porque daí ele vai entrar, porque muita gente entrou ontem no meu perfil e falou: nossa, a live sumiu, você não apagou. Eu falei: não, ficou lá na Verena. E tem muita gente que não está começando a aprender agora esse negócio da live, né? Então é importante, entendeu? Quem está assistindo, que não seja agora nesse momento, a pessoa passa o aviãozinho, né, para outra pessoa, ela entra e consegue acessar a live, ou senão é só saber que assiste mais tarde. Assiste mais tarde. No seu perfil, nesse perfil. Não no meu. Exatamente, mas vamos lá. Só finalizando, tempo... então. Eu tive uma passagem como empreendedor... Tem assunto aí, eu tive uma passagem rápida como empreendedor no Brasil. Pra gente falar. Tem. Vamos lá, passou 15 minutos. Eu tive uma passagem muito interessante como empreendedor no Brasil, com negócios pequenos, em que eu comecei a minha carreira no marketing. Porque na Fórum e na Triton eu fazia área de back-office, administrativo, financeiro, negócio, burocracia. Tá? Não participava da administração de vendas, administração, gestão de verba de marketing, mas não fazia efetivamente. Tinha uma área de vendas, uma área de marketing, de produto. E aí eu comecei a não falar assim, aventurar, porque uma coisa que eu sempre gostei, mas eu nunca tive a oportunidade de ser testado. E aí eu lembro que tinha um restaurante nos Jardins, que era de um dono, um italiano e um argentino. E o restaurante estava lindo, maravilhoso, parecia uma galeria de arte. E eles tinham que faturar, na época, 100 mil reais por mês, não, se eu não me engano, não, 60 mil reais era o ponto de equilíbrio. E o restaurante estava faturando 20, com 3 meses de abertura. E eu fui lá um dia no restaurante, conheci e tal, comi, maravilhoso, assim, happy hour, super bom. Era na Rua Oscar Freire, lá na Bela Cinta, esquina com Oscar Freire. E aí, eu perguntei para os donos, falei: nossa, tão bacana teu restaurante, cara, por que tá vazio? Tinha um DJ, era uma coisa que não existia ainda. Estou falando isso em 1990,
sei lá, 2.000, alguma coisa assim, tá? E eu perguntei para eles, por que tá vazio? Eu falei, porque a gente não conhece ninguém. Eu sou italiano, ele é argentino, cara, a gente contratou uma agência aqui, um PR, um promoter, né, que era uma palavra que se usava, não sei nem se usa mais no Brasil. E eu falei assim, legal, bacana. Aí fui depois de novo. E aí, na segunda vez que eu fui, eu fiz o meu aniversário lá. Levei 50 pessoas. Assim, o restaurante cabia 100. A gente mandou no restaurante, né? Fazia tudo, o garçom adorava a gente. O dono sentou com a gente, enfim. E aí ele pegou meu telefone na época e me ligou. Falou assim, cara, vamos fazer uma parceria? Pô, eu tinha me formado na faculdade fazia pouco tempo, ou na pós-graduação. Eu era piloto de Stock Car, que era uma categoria bacana no Brasil na época, estava bem alta, assim, questão de publicidade. Amigos que eu mandei que falaram assim, eu conheço o André, eu andei de kart com ele. Pode ser também. Eu tenho uma história longa no automobilismo. Assim. No automobilismo eu estou quase 30 anos, desde 91. Legal. E aí ele falou para mim, vamos fazer uma parceria, tal, você traz aqui o pessoal das lojas, traz o pessoal de corrida que você conhece, teus amigos de faculdade. E aí eu tinha 20 e poucos anos de idade. Eu falei para ele, não, parceria não. Eu falei, você quer que eu seja seu sócio? Boa ideia. Então eu te dou 10%. Eu falei assim, não, cara, 50% no mínimo. Você tá louco, cara? Eu botei todo o dinheiro e falei assim, ó, você tem um restaurante, quanto você gastou? Gastei 1 milhão. Eu falei, 1 milhão hoje não vale nada. Você não vai dar break-even, você vai quebrar esse restaurante em 6 meses. Aí o sócio italiano olhou assim e falou, cara, gostei desse moleque. Foi assim que ele falou. Ele falou assim, gostei desse bambino. E aí ele veio outro dia com a proposta, 25. Falei, cara, não, 50, senão não vou nem me ocupar. Aí passou mais uma semana e fez a proposta para mim, falou, olha, eu aceito 50, mas eu preciso que você fique aqui todo dia. Eu falei, não posso, porque eu sou executivo da Fórum. Mas eu vou colocar 2 amigos meus que vão tocar o restaurante. Liguei para 2 amigos meus, falei assim, é o seguinte, vocês aceitam 12,5 para cada um e 25% para mim. E eu vou fazer só a parte de marketing. Vou fazer relações públicas. Para você ter uma ideia, o restaurante faturou 20 mil. No terceiro mês, faturou 120. Quer dizer, então, viabilizou, pô. Não, já começou a dar lucro. Eu lembro que eu ganhava, tipo, 8 mil reais de salário e eu tirava mais 5 da Fórum. E eu tirava mais 5 do restaurante que eu ia me divertir. Porque o restaurante eu levava meus amigos, meus clientes, meus patrocinadores. Então foi uma coisa muito bacana que aí começou a minha carreira no marketing. André, não é uma operação tão simples, né? Super complexo. Mas os meus sócios, os gringos, o italiano e o argentino, eram caras excelentes chefs. Um cuidava da parte vamos falar assim, do cardápio, do menu e da parte de gastronomia, e o outro cuidava da parte de bebidas e organização. Porque é uma mini produção ali, né? Então, os dois eram muito bons, mas eram 0 de gestão e 0 de marketing. O Alexandre conheceu lá, chamava Filo. Era lá na Bela Cinta. Depois eu acabei vendendo um restaurante. Depois de 1 ano e meio, eu vendi um restaurante para o Filipe Isaac, que virou a loja da Fórum. Então, eu ganhei 2 vezes. Então, foi a minha primeira empreitada como empreendedor. Eu entrei com 0 de capital, entrei com o meu trabalho. Levantei o negócio, modéstia à parte, porque é uma coisa que eu conseguia fazer. Eu não tomava meu tempo, eu ia lá todo dia, 6 horas da tarde. Entendeu? Eu levava minha equipe, tinha ideia, fazia todas as festas da Fórum lá, aniversário. Então, levantou. Então, ali me despertou o marketing. Que é uma coisa que eu não tinha, que é vendas, né? Eu vou só pegar o gancho aí, porque hoje a gente vive uma crise, né? Nós estamos vendo uma crise, especialistas têm dito, inclusive, que é uma crise comparável à Grande Depressão aqui de 1929, enfim. Mas, independente do cenário, que não é uma crise só financeira, mas é uma crise de saúde também, evidentemente, só que nos Estados Unidos nós já temos 30 milhões de pedidos de seguro-desemprego nas últimas 6 semanas. Amanhã sai um novo relatório, a gente vai ver o quanto vai ser esse novo relatório, mas está só se acumulando. Mas, independente disso, eu gosto sempre de falar uma frase que é o seguinte. Já ouviu essa expressão sonho americano? Todo mundo conhece, né? Essa expressão sonho americano. Você já ouviu, obviamente, né? Todo mundo está atrás dele. Então, sabe quando foi criada essa expressão? A expressão foi criada em 1931 por um cara chamado James Tuzel. Esse cara, no auge da Grande Depressão Americana, ele cunhou essa expressão. Seguindo o quê? Seguindo o mote de que, a despeito de toda a crise, existe muito dinheiro a ser criado. Isso que você deu um exemplo aí. Tem muito dinheiro para ser criado, concorda, André? Sim, seja com produto, seja com marketing, enfim, tem muita coisa para ser criada. Por isso que eu acho assim, eu sou fascinado por histórias de empreendedor. A minha história é mais profissional na parte financeira, né? Eu trabalho com consultoria, já fiz muito M&A, eu trabalho também com investimentos, aqui eu sou licenciado nos Estados Unidos para fazer investimentos em bolsa de valores, mas
eu fico assim, fascinado com o empreendedor, porque ele faz isso exatamente o que você disse. Pega do nada, cria valor, agrega valor, pega uma situação que às vezes não está muito satisfatória e transforma em algo rentável. Então, acho fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho dos Estados Unidos, cara. Não sei se você já chegou lá também. Não, vou chegar lá. Eu estou no finalzinho, então. Aí teve o restaurante e depois eu montei uma agência de marketing esportivo que, com meu sócio, ele era meu companheiro de equipe, a gente corria junto tinha um campeonato, uma Fórmula Renault, Copa Clio, que inclusive o dono era o Pedro Paulo Diniz, o filho do Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar. E a gente fez muitas amizades ali e o automobilismo me trouxe um network muito bom, porque é um esporte de elite, só que eu não era rico. Só que você ficar no meio da elite. Então você aprende muito. Processo criativo, gestão. Então, vou dar o exemplo de alguns caras que eu conheci no automobilismo, que eu tenho o telefone deles. Você fala assim, cara, mas como você conhece esse cara? Constantino Júnior, dono da Gol, presidente e fundador da Gol. Conheci em corrida. Tá? O Laboratório Axê, família Batista, conheci lá em corrida. Entendeu? E vários outros casos de amigos que eu conheci. Então... é o networking, né, André? Não, e fora é o seguinte, eu nunca olhei o networking para fazer negócio. Por quê? Porque ninguém ia comprar uma causa da Fórum porque me conhecia. Falou, olha, tá bom, vou comprar mais 2 causas da Fórum. Não ia mudar a vida da empresa. A empresa vendia 3 milhões de peças por ano. Se você comprasse 2, meus amigos, 2, não ia dar 100. Não ia ser significativo, mas eu digo nada, assim, nada. Então eu nunca fiz amizade para vender roupa, até porque era muito varejo, né? Sim. Mas eu aprendia muito com meus amigos. Então eu sempre fui um cara muito precoce. E aí na agência de marketing esportivo, eu aprendi um outro lado, que foi o lado da captação, que é um trabalho muito difícil. Muito difícil. O cara que capta patrocinador é um cara muito difícil. Você precisa vender um projeto, o negócio às vezes não existe, entendeu? É muito intangível, você precisa simular retorno. Então isso também me deu uma base para eu chegar depois nos Estados Unidos, que foi exatamente... Eu não queria mais trabalhar com moda, eu recebi uma proposta para ser presidente de uma multinacional europeia, uma marca famosa, grande, que eu não posso citar aqui, que estava abrindo na América Latina, eu ia ser presidente da América Latina inteira, um salário, eu posso até falar hoje aqui, um salário de 40 mil euros na época. 40 mil euros hoje a gente está falando que dá quando dá 250 mil reais, é isso? Então eu abri mão desse salário no Brasil, porque eu já tinha o meu projeto de vir morar nos Estados Unidos atrás do sonho americano, que é o que você acabou de falar. Entendeu? 71 fechou o dólar hoje, meu Deus. Então imagina aí, o euro já está quase 6. Então eu abri mão de um salário de 250 mil reais, lógico que eu estou convertendo por hoje, mas era 40 mil euros na época, tá? Para vir morar nos Estados Unidos, por quê? Porque eu queria vir atrás do sonho americano, principalmente para minha família, para os meus filhos, para minhas filhas. Eu contei um pouquinho ontem aqui na história com a Verena, né? Ela me perguntou exatamente isso, falou assim, por que você veio morar nos Estados Unidos? Eu falei, Verena, eu tenho alguns valores. E eu sou um cara sempre fui muito certinho, muito correto, seguindo regra. Tanto que a família inteira, meus primos que estão aí, podem me corrigir. Se eu for mentiroso, vocês escrevem aí, tá? Todo mundo falava que eu era o cara muito certinho da família. Que ele não fazia nada errado, era o cara chato, era aquelas coisas. Todo mundo tem suas virtudes, seus defeitos. Eu era o cara muito correto, assim, e às vezes tem uma chatice, né? O cara todo muito correto, muito... É a história do acostamento, o Brandão lembrou ontem. E aí, eu me adaptei, não é que eu me adaptei, eu comprei meu imóvel aqui na crise. Foi quando eu conheci a Carol, a minha sócia, ela me vendeu meu primeiro imóvel aqui, em 2010. Tá? Então, fala um pouquinho, você tá no ramo imobiliário e tem a empresa... Sim. São quantas empresas você tem hoje aqui nos Estados Unidos? Depois eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. Eu tive 3. Uma eu fechei. Fechei em 1 ano. Isso é legal. E eu vou contar, porque todo mundo só conta a história boa. Sim. O empreendedor só conta a história do que ele ganhou, que ele é o cara, que ele fez crescer, mas não conta os tombos. Eu vou contar o meu tombo. Foi um tombinho pequeno, até porque eu estabeleci um prazo para isso, mas eu aprendi bastante também. Tá? E aí, voltando, eu comprei meu primeiro imóvel com a Carolina. Ela era corretora de uma outra imobiliária, aí conheci ela, um outro corretor que me atendeu, que veio ser meu sócio, o Marco Fonseca, que é um cara que sou muito grato, me abriu as portas aqui nos Estados Unidos. E aí eu comecei a entender a cultura americana, porque eu vinha para cá, pra você ter uma ideia, quando eu trabalhava na Fórum, eu trabalhava de 14 a 16 horas por dia. Não é exagero, não é exagero. 14 a 16 horas todos os dias. Eu trabalhava de 60 a 70 horas por semana, feliz, sem perceber. Mas só que eu estava muito cansado. Com 35 anos de idade, também é uma história que eu nunca contei aqui. Quem estiver assistindo,
Porque daí vai assistir nas próximas lives que eu vou lembrando as coisas. André, eu quase tive. Muito jovem. Eu tenho 47. Quantos tem de então, idade? Quantos você tem? Quantos tem 41. Você... então, eu sou bem mais velho que você. Não, que isso. Quase a mesma geração. Eu tô chegando no meio século já. Mas você já fez muito mais coisas que eu, sim. Mas tudo bem, tudo bem. Cada um tem a sua história. Uma história bem extensa. E aí, com 35 anos de idade, eu passei mal, fui pro hospital, senti meus zonzo, vista embaçada, fui pro hospital, e lá no Sírio-Libanês, nunca me esqueço, que eu tinha um convênio que a empresa pagava, um hospital bom em São Paulo, me liberam direto para UTI. Falei, cara, você tá com suspeita de meningite, vamos tirar o líquido da tua coluna. Cara, foi a maior dor, tanto que eles falam que é a dor igual a dor de parto. Eu lembro que minha mãe estava comigo no hospital, e aí o médico entrou lá, falou, tudo bom, vi tua ficha aqui. Deixa eu fazer 2 perguntas. Falei, pois não, doutor, eu já estava bem, deitado lá, meio drogado, mas motivo, né? Empresa grande? Doutor. Trabalho umas 14, 15 horas por dia, né? Não, doutor, como você sabe? Tá na minha ficha isso aí? Mas você falou para ele? Falei, não falei nada. Então, assim, deixa eu te falar, o teu caso acontece aqui toda semana. Só que com 35 anos de idade, se você tiver um infarto, vai ser fulminante, você vai morrer. E você vai deixar todo esse teu sucesso aí, porque eu já vi quem você é, já estou sabendo de tudo, vai deixar tudo para trás. Ou você desacelera, ou você vai pro caixão. O cara me deu um choque, eu assustei ali, falei, cara, eu achei que eu tava morrendo. Eu falei, pô, doutor, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Vou te dar um remedinho, você vai embora para casa. E dali, eu tinha a minha filha que estava com 35, ela nasceu quando eu tinha 35 anos de idade, a minha filha mais velha, que tem hoje 17. Eu comecei a repensar. Você tem quantos filhos, André? 2 meninas. São 2 filhas. Isso, a Pietra tem 17, vai pro college agora, no Alabama, e a Sofia vai fazer 12 anos agora, tá no middle school. E aí eu pensei, eu falei, cara, não quero mais essa vida. E aí, quando eu fui, depois que a gente vendeu a Fórum, todo esse processo todo, eu falei assim, cara, eu quero ter uma atividade mais tranquila. O que eu fazia? Comprei, trabalhava 8 horas por dia. Não é que era vagabundo. Isso aí nunca vou ser. Mas eu me culpava, tá? Quando eu comecei a trabalhar 8 horas por dia, eu me achava um vagabundo. Porque eu falava, cara, tô indo embora pra casa às 6 horas da tarde, que vergonha. Eu achava vergonhoso ir embora pra casa às 6 horas da tarde. Que eles falam aqui, né? Você contratou um funcionário americano aqui, André? Contratei, sim. E lógico. Você vê a diferença entre profissional americano e brasileiro? Qual que é a sua visão a respeito disso? Que brasileiro, eu sei que eventualmente eles são mais eficientes. O brasileiro, pra você ter uma ideia, o meu tio Isaac falava uma coisa. Meu tio Isaac era um cara muito sério de poucas palavras, né? A gente falava que ele era um mago, né? E ele falava assim, ele falava bom dia, mas assim, bom dia, passava. E eu falava, Isaac, por que você não fala bom dia? Falar com as pessoas, não, sabe por quê? Porque é bom dia, tudo bom? Tudo bem. Como foi o fim de semana? Aí tem o futebol, a família, o que aconteceu, o churrasco, meia hora do dia passou. Então ele não falava, ele falava bom dia, ponto. É o estilo americano. Porque o brasileiro fica lá no cafezinho, fala bom dia, vai almoçar, aí liga e tal. E hoje com a rede social, então, o cara se bobear, fica 1 hora do dia, no mínimo, do trabalho enrolando, fingindo que está trabalhando. Então, o americano não tem isso. O americano é 9 to 5, das 9 às 5, de verdade. Então, ele trabalha 40 horas. Por outro lado, André, não sei, eu trabalhei em empresa americana aqui também, não como um empreendedor, mas como executivo. Mas eu tinha um cargo de responsabilidade também, e eu via que alguns funcionários americanos, se você contactar ele fora do horário de trabalho, ele se emburra, né? Ele não gosta, não. Não sei se você percebeu esse... Não, eu nunca tive problemas, não. Tipo assim, nunca... você mandar uma mensagem fora de horário, eles são um pouco mais resistentes do que os brasileiros. Eu trabalho... mais, o meu ramo aqui, que é real estate, isso, é um ramo de autônomo independente. Então não tem muito bater o cartão, né? O cara ganhar por hora. Na empresa de motorhome, sim. Na empresa de motorhome, se o cara ficar mais, a gente paga mais, que a gente é também super certinho. Meu sócio Flávio é um cara que fez carreira em multinacional, trabalhou na Suíça. Então, imagina, o cara é super na linha, né? No centavo. Entendeu? O cara trabalhou 5 horas e 15 minutos no dia, ele paga os 15 minutos. Não tem isso, fala, vamos arredondar. Não arredonda nada. André, só mais dando um alô pra galera aí, ó. O Nanico, um abração. O Tião dos Correios, Cláudia Viguini, abração. O Guto, grande abraço. Obrigado, grande Guto. André, seu xará aí, ó. Luiz, Cassiano, o Altair, a Aline, todo mundo aí. Obrigado. Vamos em frente. André, eu queria agora falar com você um pouquinho, cara, sobre
questão de crise. Você, pela experiência que você tem, você já passou por muitas crises, com certeza. Sim. O que você falaria? Porque eu tenho certeza que temos vários empresários. Apareceu um outro, e outro xará seu, o André Fiorotti. Tá cheio de André aí, hein? O André tem uma empresa de software bacana no Brasil, tá? De diagnóstico médico, primo meu. Eu sou suspeito para falar aí, ó. Família FM, todo mundo aí entrando. Qual o conselho que você dá para aquele empreendedor que hoje, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, que a gente está vivendo uma crise mundial? E qual que é o conselho, você, um cara experiente, já envolvido em muitos negócios, o que você daria de conselho para um empreendedor hoje que está se vendo numa situação complicada, né, dada em virtude dessa crise aí do Covid-19, do coronavírus, né? Quais seriam os principais comportamentos, ações, ou melhor, decisões que o empreendedor deve tomar hoje para poder passar por essa fase de crise? Porque crise no sistema capitalista, a gente sabe que ela é cíclica, né? Existe um estudo, não sei se você... Eu vou só passar aqui e abrir um parênteses, que já foi mapeado nos últimos 215 anos de atividade econômica, foi mapeado o comportamento das crises do capitalismo. Geralmente elas têm 5 anos, 60 meses de período de crescimento e tem 24 meses de período de queda. E você vê, a última grande crise foi 2008, 2009. Agora nós estamos em 2020, uma outra crise. Tudo bem que não é uma crise financeira, uma crise de saúde. Mas você vê que há um comportamento, né, meio que cíclico da economia. Então, essa é uma crise forte, não é a primeira, não será a última. Mas a gente tem que ter sempre tirando alguns insights para poder passar bem por ela. E você, com certeza, vai aí ajudar muita gente aí com a sua expertise, com as suas dicas, né? Algumas pessoas até falando aí, ó. Cadê o André? Pode falar sobre as empresas dele aí nos Estados Unidos. Sim, nossa, eu tô deixando o André falar. Eu estou interrompendo até pouco, né, André? Manda bala aí, André. Bom, enfim, eu acho que é difícil dar conselho em um momento de crise, porque cada um tem a sua realidade, né? A gente não sabe onde está apertando o calo de cada um. Eu vou falar por mim. Eu me preparo, primeiro, psicologicamente, é 95%. Se você tiver a cabeça que a crise vai passar, ela passa. Se você tiver a cabeça que você vai quebrar, você quebra. Tá? Então, eu já entrei na crise e falei assim, nossa, a crise vai passar. Deixa eu aproveitar essa crise como oportunidade para estudar mais, para rever o meu planejamento, os meus custos, reimplantar coisas que eu não tinha tempo antes. Mas eu acho que o mais importante é você procurar uma referência. Então, por exemplo, em todas as crises que eu passei, desde o Plano Collor, sempre eu procurei uma referência. Falei assim, eu lembro que na crise eu acho que foi antes do Plano Real, tinha o Cruzeiro Novo, Cruzado, aquela bagunça de moeda no Brasil. Teve uma crise assim que teve confisco de dinheiro, enfim. Mas numa dessas crises, eu era jovem, tinha 20 e poucos anos. Numa dessas crises, eu li, eu não sei se era um livro, era um artigo do Abílio Diniz, que ele tinha quase quebrado e tinha se reinventado, comprou a parte dos irmãos. Para quem não leu o livro, apesar dele ser um cara bem difícil de trabalhar, eu tenho muitos amigos que trabalharam com ele, mas a gente tem que tirar as lições, né? O cara é um cara vencedor, independente do comportamento dele. Exatamente. E aí eu me espelhei nisso. Falei, cara, o cara tirou da crise a maior oportunidade da vida dele. Então, nesse momento de crise, o que eu falo para as pessoas que estão próximas de mim, ou nessas lives, que não é uma coisa que eu faço com muita frequência? Procura se espelhar em quem saiu da crise. O cara que estava indo bem, caiu e levantou. Não é de pegar o cara que estava indo bem e quebrou, porque isso aí vai te deixar deprimido. O cara que estava indo bem e não aconteceu nada, também você vai se achar inferior a ele. Fala, caramba, sou um cara ruim, sou um cara fraco. Porque você vai estar olhando só os casos ruins e os casos bons. Não, pega o caso da montanha-russa. O cara estava lá em cima, desceu, depois subiu. Por quê? Porque você vai se colocar nessa situação. E aí vai tirar lições daquilo para o teu dia a dia. Então eu sou um cara que eu me espelho sempre na crise, naqueles que superaram as crises. Então eu vou estudar, eu vou atrás de quem eu vi que estava indo mal e depois recuperou, porque é ali que você vai tirar a lição. Então, hoje, nos meus negócios, você vê, o negócio dos motorhomes parou zero, porque os campings fecharam, as praias fecharam, os parques nacionais fecharam. A gente tinha cliente, não é que não tinha cliente, tinha o motorhome, tinha o roteiro, tinha dinheiro, tinha cliente, não podia.
Então, o que eu fiquei estudando? Eu estudei nessa crise, na Dweck Motorhomes, só perguntando das minhas empresas, né? A gente fundou aqui em 2015 a primeira locadora de sócios brasileiros homologada pela RVDA, que é a Recreational Vehicle Dealers Association, que é a Associação Americana dos Concessionários e Locadoras de Motorhomes e Trailers, a maior associação do mundo. E, tá? Na verdade, aqui chama RV, não é isso o nome? É RV, que é Recreational Vehicle, que é o veículo de recreação, que é o trailer ou o motorhome ou a van, aquela de viagem. Então, entra nessa categoria, né? Então, eu fiquei estudando, né, nessa crise, comportamento. Eu não fiquei estudando turismo, eu não fiquei estudando rota, eu não fiquei estudando custo. Meu sócio, sim. Porque uma sociedade, você tem que ter dois caras equilibrados. Eu aprendi isso, uma funcionária minha da Fórum me ensinou. Eu era já diretorzão e ela era uma auxiliar. Ela me deu uma lição de vida, Regiane. Se um dia ela estiver assistindo aqui, eu vou marcar ela e mandar para ela. Regiane Souza, você não sabe o bem que você me fez. Eu lembro uma vez que eu era um cara super arrojado, era não, né? Sou até hoje. Na gestão, mas sempre dentro da linha da lei, da regra, mas sempre com ideia nova, coisa de moda, né? Do meu tio, tal. E aí, falou uma coisa, eu discuti com o meu contador, que era o gerente de planejamento orçamentário. Eu falei assim, não, cara, você tá com medo, tal. Ela me chamou do lado. Cara, ela era 2 níveis abaixo dele. Ou 1 nível abaixo dele e 3 abaixo de mim. Eu falei assim, André, se me permite, Paulo, te conheço, tal, posso dar um feedback? Eu falei, lógico, por favor, sempre um cara muito aberto, né? Eu falei assim, seguinte, 2 malucos vai quebrar a empresa. Deixa o cara ser o bunda mole, o cara conservador, e você ser um maluco. Cara, foi uma genialidade de uma menina que me entrou na cabeça e falei, cara, tem razão. Então, nas minhas empresas eu tenho equilíbrio. Eu sou um cara arrojado, eu gosto de crescer, eu arrisco, e meu sócio ficou me puxando para baixo. Porque 2 caras conservadores não vai sair do lugar. 2 caras malucos quebra a empresa. Então, eu sempre procurei... Né, então, na crise, se você tem um sócio mais conservador, ajuda, que foi o meu caso. O Flávio e a Carol. Entendeu? São meus 2 sócios, são mais conservadores. Então, me ajudaram a botar o pé no chão. Entendeu? Aqui, ó, o mestre Ingo Hoffman, olha aqui. Tem uma personalidade, desculpa aqui, merece, hein? 12 vezes campeão da Stock Car. Mestre Ingo. Reverência aqui ao mestre. Obrigado, mestre. Reverência. Não conheço, mas ó, pessoalmente, mas de nome conheço demais. Com certeza, mestre Ingo. Então eu acho que essas lições que a gente tira para a nossa vida, não é nem para o nosso negócio. Entendeu? Hoje eu estou nos Estados Unidos, eu trabalho com real estate, com imobiliária. Graças a Deus eu vendi 30 dias antes da crise a imobiliária para a One Sotheby's International Realty. A gente tem o Dweck Lara Group hoje, que é um grupo de brokers brasileiros dentro da maior companhia do mundo de real estate, uma empresa de 250 anos, que é a Casa de Leilões Sotheby's inglesa, e tem a companhia americana, né, que é a Sotheby's International Realty, Nova York, tem 45 anos. Então a gente faz parte hoje da marca muito global, bacana, né? Muito então bacana. Eu estou aprendendo muito. E os motorhomes é outra lição. Então, para quem perguntou no Brasil, eu tive empresas pequenas. Eu trabalhei em empresa grande, 0 sócio. Mas eu pensava como dono. Tanto que a lição que eu deixo, eu tenho um canalzinho lá no Instagram, desculpa, no Telegram chama Empreendedorismo Sem Fronteiras. Tem pouca gente, é muito nicho ali, falo de negócio, business, dica. É um negócio muito, muito nicho para empreendedor de verdade. E eu falo ali, empreendedor não precisa ser dono. Muita gente fala assim, empreendedor é o dono, é o patrão. Não. Essa menina, a Regiane, que era uma menina, hoje ela tem 40 anos de idade, 40 e poucos, um pouco mais nova do que eu, ela foi empreendedora, porque ela me deu uma dica ali, pensando como dono da empresa. Ela me falou um negócio que ficou uma lição para a minha vida. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na Fórum e outros lugares que eu acabei trabalhando paralelamente, o restaurante que eu tive 3 restaurantes no Brasil, sócios, sempre na parte de marketing, tive agência de marketing esportivo, tive uma empresa aqui nos Estados Unidos que fechou. Vou contar aqui. Brandão, Luiz Brandão, que assiste todas as lives. Essa daqui você não sabe. Chamava-se Dweck BC Investments. BC é a sigla de Be Clever, que é Seja Inteligente. Seja inteligente, isso, que era o meu sócio na Califórnia. A gente abriu uma empresa de investimentos imobiliários, que te vendia cotas de investimentos, comprava terreno e construía casas. Só que eu dei o prazo de 1 ano para o negócio dar certo. Eu fui para lá 2, 3 vezes. Ir para a Califórnia, às vezes, é pior do que ir para o Brasil.
Não é fácil. Caramba, mas porque só um é ano, outro André. país, é quase outro país. Só falar inglês. Então, mas só um ano não foi muito pouco tempo? Por quê? Pelo seguinte, eu vou te explicar. Por que um ano não é que eu desisti. Eu coloquei o seguinte, eu não poderia desfocar o meu business aqui, que estava indo bem, crescendo 40%, 50% ao ano, num negócio que não estava andando. Por quê? O custo de oportunidade também, André? Time is money. Tempo é dinheiro. Então, cada vez que eu ia para a Califórnia, primeiro, uma viagem de 6 horas. Segundo, fuso de 3 horas. Terceiro, você fica 2, 3 dias lá, jogou a semana no lixo, acabou, esquece. Por quê? Porque na Califórnia, quando você acorda, vamos falar que você começa a trabalhar 9 horas da manhã. No Brasil já é 3 horas da tarde, você já não consegue mais falar com ninguém. É verdade, o fuso horário entendeu? É muito... Então o que acontece? Eu perdia muito tempo nesse projeto da Califórnia. E o negócio começou a criar dificuldade por causa da legislação, que a gente tinha que fazer um marketing fechado, não podia ser marketing aberto, porque você sabe que você trabalha com isso, Sim, tinha que ser um clube de investimento privado, não podia ter um Instagram, olha, compre uma cota, um Facebook, Google, não pode. site, Aqui, nada, zero. A oferta de securities, né, de investimento nos Estados Unidos é muito regular. Tem que ser registrado, e aí eu vi, tem que ser muito sério. Eu sabia pouco, lógico que eu tive um advogado, eu e minha sócia Carol. Foi bom você falar que eu vou fazer o meu disclaimer aqui. Essa live tem um fim meramente educacional e informacional. Não tem nenhum tipo de recomendação de investimentos aqui. Sim, lógico. Pelo contrário. A gente só conta aqui as coisas boas e as coisas ruins também. Ninguém está fazendo nenhuma oferta. As coisas boas até que vocês podem tentar. Mas as coisas ruins vocês já aprendam e não faça igual. Não vai errar que nem eu errei. Isso aí. Então, essa empresa, para você ter uma ideia, começou a me tomar muito tempo e pouco dinheiro. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo besta, vai. E eu não tenho vergonha de falar de números, tá? Teve um mês que foi bom para mim aqui, eu ganhei $50 mil. Cara, eu fui lá, fiquei quase um mês, ganhei zero. Eu perdi. Mínimo $50 mil que eu não fiz aqui. Sim, lógico. É o que eu falei, é o custo de oportunidade, né, André? Exato. Do capital, ué. Você pode estar empatando o capital em outra oportunidade que te rende. Então, eu entendi, é lógico. Então, o que acontece? Eu não conhecia o mercado da Califórnia, é um mercado muito diferente, é um mercado mais americano-mexicano do que latino, como é aqui em Miami. Até a Aline perguntando o negócio de casa de Miami. Miami a gente conhece, é o nosso quintal. Eu frequento Miami, desde 96, há 25 anos, entendeu? Como real estate, como investidor, eu fui investidor. Até teve uma corretora parceira nossa, a Carol Medeiros, lá de Orlando, botou hoje um post no LinkedIn. O marido dela, na verdade, Pedro, falou assim, real estate ou bolsa de valores? Falou assim, real estate. Aí alguém comentou, falou assim, mas é lógico, né? Porque você é corretor, você tem imobiliário. Eu falei, não, eu invisto antes. Por isso que eu montei imobiliário, porque eu acredito. Depende. Eu acredito, é perfil. Isso, não está errado. Quem está na bolsa está certo. E quem está no mercado imobiliário, cada um tem o seu perfil. Eu não tenho estômago para estar na Bolsa de Valores. Aqui nos Estados Unidos tem um papel que a gente chama de fiduciário. Né? Por exemplo, um profissional registrado, como no caso, eu sou registrado nos Estados Unidos para ser um financial advisor, né? Um consultor de investimentos e financeiro. Aqui, você não pode dar recomendação genérica, invista nisso, invista naquilo. Isso é bullshit, isso é contra a lei, isso inclusive é uma prática ilegal da profissão. Exato. Você tem que analisar o perfil. Tem pessoas que simplesmente não estão preparadas e não é perfil dela investir na Bolsa de Valores. Exato. Entendeu? Não, imóveis também não, porque a gente não vende investimento imobiliário. A gente vende o imóvel, a propriedade, o tijolo. Entendeu? A pessoa vai receber lá os números, vai fazer as contas, vai falar se é bom ou se é ruim. Porque pode falar assim, a tendência está subindo, é uma tendência. Amanhã pode cair. A gente não vende isso também. Tá? Então, a gente é muito correto quanto a isso. Mas só finalizando esse assunto da Dweck BC Investment. Eu dei o prazo de 1 ano. Por quê? Porque meu negócio estava indo muito bem aqui e estava tomando muito tempo lá. E tomando muito tempo e tem alguns avisos. Eu sou um cara que eu sou bem religioso interno e eu acredito em alguns avisos divinos. Então, legal. Sabe quando aqueles negócios, você vai lá uma vez, o negócio vai lá dar errado. Passa, o negócio dá errado. Terceiro dá errado. Falei, cara, não é para fazer. Não é para dar certo. Então, tem algum aviso que eu não vou ser teimoso. Então, não vai dar certo. Resumindo, 1 ano, pagamos lá o contador, fechou a companhia, nosso sócio é uma pessoa maravilhosa. Eu nunca briguei com um ex-sócio meu. Com um sócio meu, nunca briguei. Meu ex-sócio, Vicente Siciliano Júnior, da minha agência de marketing esportivo. Foram 2 pessoas no aeroporto
quando eu mudei para os Estados Unidos. Ele foi me deu um bilhetinho que eu tenho guardado até hoje, me dando muita força. O Marco Fonseca, que é a do Eck Realty, chama Fonseca do Eck Realty. Cara, teve jogo do Flamengo agora na final do Mundial, ele me convidou, eu fui assistir com ele. Zero problema. Zero. O Ralph, que foi o meu sócio lá na Califórnia, joga pôquer comigo. A gente joga pôquer até hoje. Entendeu? Eu não tenho zero, eu não brigo. Entendeu? Eu acho que um contrato, eu aprendi uma coisa na vida. Contrato bom, sabe qual que é? Aquele que fica na gaveta guardado. Se você precisar consultar o contrato, você já está com problema. Entendi. Entendeu? A palavra, né? O deal que você fez. O dia a dia. Você tem que ter contrato, porque o mundo, né? O contrato é para dúvida. Estamos com uma dúvida. Estou fazendo negócio com você, Abel. Estamos com uma dúvida. Eu não estou lembrando direito. Você está falando um negócio, eu estou achando que é outro. Vamos pegar o contrato para consultar. Ah, consulta mais, então tá bom. Acabou. Entendeu? Tá mais ou menos isso. Então, e você é flamenguista, André? Fala pra gente aí. Sou corintiano. Ah, que isso. Eu sou flamenguista, pô. Mas que legal. Segunda maior torcida do mundo. Então, mas a primeira é do Flamengo. Deixa eu te falar, André. Como que estão seus negócios nessa crise aqui nos Estados Unidos hoje? Você tem alguma empresa ainda no Brasil? Foi até uma pergunta que fizeram aí. Não tenho mais. Eu virei a chave. Quando eu recebi aquela proposta para ser presidente de uma multinacional e neguei um salário de 40 mil euros, ali foi um aviso para mim o seguinte: vai dar certo ou vai dar certo nos Estados Unidos? Porque eu não posso abrir mão de uma oportunidade. Pra você ter uma ideia, eu nem contei nem para minha esposa isso na época. Se ela estiver assistindo a live aqui, ela vai estar descobrindo agora. Não contei para ninguém. Porque era uma coisa que era minha, pessoal, eu não queria realmente, não era nem grana, não estava olhando dinheiro. O Red Hunter queria me matar, porque um cara que eu conhecia falou: você está louco, a oportunidade da tua vida, você está com 40, eu ia fazer 40 anos de idade, pô, qual executivo? Assim, empresa que tem 5 mil lojas ao redor do mundo, ia ser realmente, como executivo, ia ser o must, mas eu não queria mais. Então aquilo me deu muita força psicológica, assim, agora tem que dar certo nos Estados Unidos. Vendi tudo que eu tinha no Brasil, casa, terreno, meu dinheiro fui trazendo, desde o dólar 1,60, 2, 2,5, 3, fui trazendo. Entendeu? Então eu virei a página. Por quê? Porque daí eu tenho 100% de foco onde eu tô. E não, eu vejo aí, e aí falando um pouquinho de nós brasileiros, né? Vejo muito brasileiro às vezes não dando certo aqui, sabe por quê? Porque ele veio com a cabeça numa parte dela. Mas a zona de conforto ficou lá. Então ele fala assim: vou deixar minha casa aqui, porque se der errado eu volto. Eu vou deixar minha empresa aqui, porque se der errado eu volto. Cara, você já está contando que vai dar errado. E vai ter, aí que acontece? Chega uma crise dessa. Eu tive um amigo meu que é muito triste. Muito triste. O cara foi embora agora, cara. Falou assim: cara, tá difícil, não tô conseguindo, ficou minha casa no Brasil, ficou minha empresa no Brasil, dólar bateu 5,70, vou embora. E o cara tá certo ir embora. Porque ele deixou a raiz lá. Agora, se você não deixa a raiz, entendeu? Então eu penso o seguinte: o meu país de negócio, de viver, é Estados Unidos. O Brasil eu amo, tenho meus clientes lá, tenho minha família, meus amigos, vou sempre, entendeu? Mas eu não posso deixar uma brecha. Sabe por quê? Porque é gostoso o Brasil. É legal. Faz falta pra caramba. Faz muita falta. Como empreendedor, cara, eu comecei aqui do zero, lá na Fórum, com modéstia à parte. O André do Eck no Brasil era um cara que eu pegava o telefone, cara, todo mundo me atendia, sabia quem eu era, sabia quem era Tufi, sabia quem era Fórum, quem era Triton. Aqui, primeira reunião que eu fui com os americanos, o cara não sabia nem falar do Eck, me chamou de Duck, de pato. Eu tava, do Eck, né? Qual que é a origem do seu sobrenome, André? O meu avô, somos judeus, né? O meu avô nasceu na Síria e a família da minha avó no Egito, porque não existia a terra de Israel ainda, né? Israel, o país, foi fundado em 1948. Meu avô nasceu em 1902 e minha avó em 1928. Então, era a origem egípcia e síria. Entendi. Eu também estava em dúvida da pronúncia, mas eu vi muita gente falando do Eck, eu falei: eu vou chamar de do Eck. É do Eck. Isso tá certo. Deixa eu mandar um abraço aí, ó, Genivaldo, a Andréia, o Adriano, o pessoal entrando aí, a Aline está perguntando sobre loteamentos nos Estados Unidos. Você já fez loteamento? Marcelo, Dani, todo mundo, seja bem-vindo. A Aline me manda depois um direct, a gente já trocou algumas mensagens com a Aline, que eu te dou todas as informações aqui, que a live vai acabar daqui a pouquinho, não vai dar tempo de explicar. Vai acabar, né? São 1 hora, a gente tem ainda aí, acho que 8 minutos para a gente estar falando, 7, se não me engano. André,
eu quero que você fale um pouquinho agora, além da sua experiência quanto empreendedor, da sua parte de investimentos. Você investe no mercado de ações aqui, ou no Brasil? Você já investiu, você já operou? Já. Conta um pouquinho para a gente. Já se você operei. já tem alguma experiência de mercado de capitais, eu estou falando, não Sim. de investimento em tijolo, como você não, disse. em capitais. Não, lógico que eu não vou deixar 100% do meu recurso no investimento imobiliário e nem 100% no mercado financeiro. Sim, então, claro. sempre eu aprendi com meu avô, né? Então, você nunca vai deixar todos os ovos numa cesta só. Então, eu operei já até fui trader. No Brasil, quando a gente vendeu a empresa, eu aprendi, tem um amigo meu que me ensinou. Legal. Fui trader, lógico que com o meu capital, entendeu? E fui também gestor de um family office, quando a gente montou a companhia para o meu tio. Aprendi muito com os private bankers, com os hedge funds. Ia muito para o Rio de Janeiro, que era uma indústria financeira muito grande, muito boa, né? Na época, foi no começo dos anos 2000. Aqui nos Estados Unidos, não, eu terceirizei a gestão da minha carteira, tá? Num private banking. Então, vou lá, acompanho mensalmente. E você, ó, isso é uma pergunta agora aí, é do Leandro, se eu não me engano, o Locari Capital. Ele falou, vem cá, REITs, você conhece os REITs, que são os fundos imobiliários aqui nos Estados Unidos, correto? Sim. Você já fez algum negócio nesse sentido? Nem que seja não, por quê? Aí eu vou te explicar o porquê. Eu já tenho uma parte do meu capital que está em risco no mercado imobiliário, que era a do Equity Realty, que são os meus imóveis que eu tenho aqui. Então, a minha alocação de investimento imobiliário já está comprometida. Entendi. E eu tenho uma outra parte que é em equity. O pessoal fala assim, por que você não tem ação? Eu tenho ação. Tenho 40% das ações da Dweck Motorhomes e eu tinha 60% das ações da Dweck Realty. Então, o meu mercado de risco era minhas próprias empresas. Perfeito. Então, eu não arrisquei mais. Apesar de ter empresas boas, a Apple, a Amazon, tudo, eu preferia entrar em alguns hedge funds, que aí tem um pouquinho de ação lá, um pouquinho de renda fixa e o mercado derivativo, entendeu? E está na mão de bons gestores. Você é um profissional. Você sabe melhor do que eu, porque eu não tenho tempo, primeiro. Segundo, eu tenho que confiar no meu gestor. Tem cliente que confia em mim. Por exemplo, na Dweck Motorhomes nós temos 10 investidores. 20% da Dweck Motorhomes é de terceiros. Entendi. Por que eles fizeram isso? Eles confiam na minha gestão e na do Flávio. A gente teve uma reunião ontem com eles, na crise. E você deve ter uma estrutura de governança, você falou, né? Reuniões, reportes mensais. Não, isso foi recente, tá? Foi em janeiro a captação que a gente fez. Um seed investment, seed money. Sim. Vendemos 20% da companhia em uma semana. Que legal, cara. Full price. Por quê? Porque os caras confiam, lógico que tem um histórico de 4 anos, viram já o que a gente arriscou, a curva de aprendizado já foi, né? Que a gente errou e aprendeu foi com o capital próprio, que é a melhor coisa, não dá satisfação para ninguém. Você erra, eu olhava para o Flávio e falava, putz, erramos, perdemos. Aprendemos. A maior lição quando você perde dinheiro é você não cometer novamente. Então, hoje a gente tem um processo de governança, fizemos uma reunião com os investidores. Você tem uma ideia, os investidores têm entre 1% e 5% cada um. Eles estavam mais preocupados do que eu. Eu falei assim, cara, por que você está preocupado? Não, porque André, cara, eu tenho 40% da empresa, não estou preocupado. O papo está excelente, mas eu tenho que estar contando aqui 1 minuto e 50 ao nosso, a nossa trilha sonora aqui. Eu quero que você faça as suas considerações finais aí. Não, obrigado pelo convite. Depois, se alguém tiver uma pergunta, para quem não me segue, segue aqui no André Dweck, aqui no Instagram. Eu respondo todas as perguntas, 100%. Então assim, eu costumo falar que eu sou um Forrest Gump da vida dos negócios. Sou um contador de histórias. Mas história é verdadeira, não tem fake aqui, não. Que legal, André. André, muito obrigado, cara. Estou assim, encantado com a sua história, com a sua personalidade, com toda a sua história de vida, de empreendedorismo. Isso inspira as pessoas, me inspirou. Quero te agradecer de coração. Acredito que todo mundo que participou gostou muito. E assim, espero que a gente mantenha contato, converse mais, troque ideias. E agradecer ao Luiz Brandão, né, que nos apresentou. Sim, lógico. Lá na Dweck Motorhomes, hein? Você foi lá. Quando eu te conheci. Eu visitei. Eu entrei dentro de 2 ou 3 do veículos lá no Motorhomes. Exatamente. Foi muito legal. Agradeço de coração. E eu acho o seguinte, a gente não tem condição de mudar o passado, mas a gente tem condição de criar o futuro.